Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Botafogo e Corinthians. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Sport jogando fora de casa. Já o Corinthians empatou em 0-0 contra o Cruzeiro jogando em casa. O Botafogo está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Corinthians está na 11ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Botafogo vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 7 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição. E vem de mais 10 jogos sem saber qual é uma derrota no Newton Santos nessa temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo vem no momento melhor. O Corinthians vai ter os desfalques do Garro e do José Martínez no meio campo. Acredito numa vitória do Botafogo para esse jogo. Eu vou de 2-1 Botafogo. Gols de Arthur e Joaquim Correa para o Botafogo. E para o Corinthians eu vou num gol do Memphis Depay. Agora vamos falar de Sport e Santos. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Vitória jogando fora de casa. Já o Santos perdeu de 2-1 do Internacional jogando em casa. O Sport está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada, mas o Sport tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Santos está na 17ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Sport vem para essa partida 17 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e de mais 9 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Santos vem para essa partida tentando quebrar um tabu, desde 2020 não vence o Sport. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Sport que precisa com urgência conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra um Santos que precisa se recuperar após ter perdido os 2 últimos jogos. Não me surpreenderia o Sport conseguir a primeira vitória nesse jogo. Eu vou de 1-0 Sport, vou no gol do Lucas Lima, lei do ex. Agora vamos falar de Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Bahia jogando em casa. Já o Bragantino perdeu de 2-1 do Flamengo também jogando em casa. O Fortaleza está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, mas o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 4ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Fortaleza vem para essa partida 10 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada, vem de mais 6 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Bragantino vem de 3 rodadas sem saber qual é uma vitória no Brasileiro, e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 3 jogos sem saber o que é vencer o Fortaleza. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bragantino que atravessa o seu pior momento dentro do Campeonato Brasileiro. Do outro, um Fortaleza que precisa reencontrar o caminho das vitórias. Eu vou de Fortaleza para esse jogo, 1-0, gol do Pochettino. Agora vamos falar de Mirassol e Vitória. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Ceará jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 2-2 contra o Sport jogando em casa. O Mirassol está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para entrar no G6. Já o Vitória está na 15ª colocação, tenta vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. O Mirassol vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro, vem de 7 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição, vem de mais 6 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada, e vem de 3 vitórias consecutivas jogando como mandante. Já o Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas vem de 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Vamos ser realistas. Se esse Vitória não teve a capacidade de ganhar do Sport, que é o Lanterna, jogando dentro do Barradão, o que me convence que esse Vitória vai chegar fora de casa e recuperar pontos contra o Mirassol que vem embalado. Eu vou de Mirassol para esse jogo, 2-1. 2 gols de Reinaldo pro Mirassol e pro Vitória eu vou num gol do Lucas Braga. Agora vamos falar de Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Fluminense jogando fora de casa. Já o Grêmio empatou em 1-1 contra o Vasco também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Palmeiras teve a rodada do Brasileiro contra o Fluminense, como já mencionado, venceu. Já o Grêmio teve eliminação na Copa Sul-Americana para o Alianza Lima.
O Palmeiras está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar na liderança. Já o Grêmio está na 14ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Palmeiras vem para essa partida 23 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição. Já o Grêmio vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E o Grêmio que tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2019 não vence o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio vem numa péssima sequência de resultados, Mano Menezes pressionado, vem de um vexame no meio de semana na Copa Sul-Americana, contra um Palmeiras que se reencontrou dentro do Campeonato Brasileiro. Vou numa vitória do Palmeiras para esse jogo, eu vou de 4-2 Palmeiras. Gols de Vitor Roque, Flaco, Veiga e Bruno Fux pro Palmeiras, e pro Grêmio eu vou num gol do Pavon e Bright White. Agora vamos falar de São Paulo e Fluminense. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Juventude jogando fora de casa. Já o Fluminense perdeu de 2-1 do Palmeiras jogando em casa. O São Paulo está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Fluminense está na 8ª colocação, tenta uma vitória para encostar no G6. O São Paulo vem para essa partida 3 rodadas sem saber qual é uma derrota no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas na temporada. E o Fluminense que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2019 não vence o São Paulo jogando no Morumbi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um São Paulo que começou a se reencontrar dentro do Campeonato Brasileiro, contra um Fluminense que ainda não se encontrou após a volta do Mundial. Vou de São Paulo para esse jogo, 3-2. 2 gols de Luciano e um do André Silva para o São Paulo. E para o Fluminense eu vou num gol do Cano e um gol do Soteldo. Agora vamos falar de Cruzeiro e Ceará. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Corinthians jogando fora de casa. Já o Ceará perdeu de 2-0 do Mirassol jogando em casa. O Cruzeiro está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Ceará está na 13ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Cruzeiro vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro, vem de 16 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 9 jogos sem saber qual é uma derrota jogando no Mineirão. E vem de 3 vitórias consecutivas jogando como mandante. Já o Ceará vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará vindo de 3 derrotas consecutivas, vindo de um tropeço em casa, precisando recuperar pontos, vindo de 3 jogos sem fazer um gol, contra um Cruzeiro que vem em ótima fase. Vou de Cruzeiro para esse jogo, 2-0, 2 gols do Caio Jorge. Agora vamos falar de Internacional e Vasco. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Santos jogando fora de casa. Já o Vasco empatou em 1-1 contra o Grêmio jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Internacional teve jogo da rodada do Brasileiro contra o Santos, onde venceu como já mencionado. Já o Vasco teve eliminação na Copa Sul-Americana para o Independente Del Valle. O Internacional está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Vasco está na 16ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Internacional vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco vindo em péssima fase, vindo pressionado, contra um Internacional que começou a se reencontrar dentro do Campeonato Brasileiro. Acredito numa vitória do Inter sem menores dificuldades. Eu vou de 2-0 Internacional. Gols de Ener Valencia e Wesley pro Inter, com 2 assistências do Alan Patrick. Agora vamos falar de Bahia e Juventude. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Fortaleza jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 1-0 do São Paulo jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Juventude teve derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, como já mencionado. Já o Bahia teve eliminação na Copa Sul-Americana para o América de Cali. O Bahia está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Juventude está na 18ª colocação, não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Bahia vem para essa partida 3 jogos sem saber o que vai vencer na temporada, vem para essa partida invicto em casa no Campeonato Brasileiro e vem de 7 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. Já o Juventude tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem de 8 derrotas seguidas jogando como visitante na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude não conseguiu somar 1 ponto jogando fora de casa nesse campeonato. Bem desfalcado. Enfrenta um Bahia que precisa dar uma resposta após a eliminação na Copa Sul-Americana meio de semana.
O Bahia jogando na Fonte Nova. Acredito que vai ser um atropelo do Bahia nesse jogo. Eu vou de 4-1 Bahia. 2 gols do Eric Pulga, um do Ademir e um do Luciano Juba pro Bahia. E pro Juventude eu vou no gol do Gabriel Veron. Agora vamos falar de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Bragantino, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro perdeu de 3-2 do Palmeiras, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Flamengo teve rodada do Campeonato Brasileiro, onde venceu o Bragantino, como já mencionado. Já o Atlético Mineiro teve classificação na Copa Sul-Americana contra o Atlético Bucaramanga. O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para assumir a liderança. Já o Atlético Mineiro está na nona colocação, teve uma vitória para encostar no G6. O Flamengo veio para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 10 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. E vem de 5 vitórias consecutivas jogando no Maracanã. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 4 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo que vai ser uma prévia da Copa do Brasil no meio de semana. Pelo Atlético Mineiro vindo numa crise extracampo, vi de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e por ter passado um sufoco desnecessário para classificar contra o Atlético Bucaramanga meio de semana na Sul-Americana, eu vejo o Flamengo favorito e melhor preparado para vencer esse duelo. Eu vou de Flamengo para esse jogo, 1-0, gol do Arrascaeta. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.